Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos nossos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, provedor de internet, começa mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Coronavírus. Saiba como se proteger. Lave as mãos com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, várias vezes ao dia. Se não puder, use desinfetante para as mãos à base de álcool. Uma produção, Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Com o aumento de casos de violência contra a mulher, deputada sugere abrigo em hotéis. Logo na primeira semana de quarentena, houve um aumento de 9% nas denúncias de violência contra a mulher. A informação vem da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Diante desse dado, a deputada estadual Renata Souza, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, decidiu apresentar um projeto de lei que prevê o abrigamento de mulheres vítimas de agressões em hotéis enquanto durar a pandemia. A deputada explica a importância da aprovação desse projeto de lei. A ideia do projeto vem no bojo do aumento da violência doméstica contra as mulheres. A gente já sabe que os dados demonstram que essa violência ela é dentro de casa, cometida por um companheiro ou ex-companheiro dessas mulheres. Então a gente, nesse momento de quarentena, onde essa mulher está mais tempo exposta a esse possível violador, a gente precisa que o Estado dê respostas muito rápidas, né, para essas mulheres que já se encontram em situação de violência doméstica. Outro projeto da deputada determina a ampla divulgação do Disque 180 pelos canais do governo do Estado. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto. O mês de abril registra recorde histórico no endividamento das famílias. O número de famílias com dívidas bateu novo recorde neste mês de abril, alcançando 66,6%, o maior índice desde o início da realização da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor em 2010. O resultado representa uma alta de 0,4 ponto percentual com relação ao patamar de 66,2% registrado em março e de 3,9 ponto percentual na comparação com abril do ano passado, quando a parcela de famílias endividadas ficou em 62,7%. A Confederação Nacional do Comércio, responsável pela pesquisa, acredita que isso está relacionado com as consequências econômicas da pandemia de coronavírus, já que os dados foram coletados entre os dias 20 de março e 5 de abril. Os especialistas da CNC consideram que a alta no endividamento reflete as medidas de estímulo ao crédito, uma saída para manter algum poder de compra dos consumidores com a queda expressiva da renda. Ainda de acordo com a entidade, a diminuição dos juros e da inflação também tem incentivado esse endividamento. E a situação é mais complicada para as famílias de menor renda. Entre aquelas que recebem até 10 salários mínimos, o percentual de endividamento cresceu de 67,1% em março para 67,5% em abril. Já no grupo com renda acima de 10 salários mínimos, o endividamento aumentou, mais de 62,1% para 62,3%. Ao menos, a quantidade de brasileiros com dívidas ou contas em atraso ficou estável em abril após 2 meses consecutivos de alta, com 25,3%. Além disso, o percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso caiu este mês para 9,9%. O cartão de crédito continua sendo a principal modalidade de endividamento, apontada por 77,6% das famílias. Em seguida, vem os carnês de loja, com 17,5%, e o financiamento de veículos, com 10,2%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. FIFA deve adiar a primeira edição do novo Mundial de Clubes. Mas o evento deve sofrer adiamento por conta da pandemia do coronavírus. De acordo com a publicação do jornal AS da Espanha, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, vai transferir a primeira edição do novo Mundial de Clubes para 2022. O torneio aconteceria em junho de 2021 na China.
o local deve ser mantido, mas com a data de junho de 2022. Vale ressaltar que a Copa do Mundo de Seleções será disputada 5 meses depois no Catar. A FIFA ainda não confirmou a nova data, mas com adiamento de várias competições, em breve, a entidade máxima do futebol deve confirmar a mudança de datas. A competição reunirá 24 times de todo o mundo. Até o começo da pandemia, o único clube confirmado era o Flamengo, por ter sido campeão da Taça Libertadores em 2019. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Nas redes sociais do Flamengo, Arrascaeta fala da saudade dos gramados. Em tempos de pandemia, os atletas confinados treinam em casa. Com os jogadores de futebol não é diferente. Uma maneira que os clubes encontraram para deixar os torcedores mais perto dos seus ídolos na falta dos jogos são entrevistas por meio de videoconferência nos canais oficiais dos times. O canal do Flamengo no YouTube entrevistou o meia Arrascaeta, que falou da saudade dos gramados. A gente não está acostumado a ficar muito tempo fechado em casa, mas também sabemos que é uma situação muito delicada, muito comprometedora. Então a gente está fazendo de tudo para que tudo isso passe rápido e possamos voltar de novo a jogar. O atacante Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain da França, está em fim de contrato e é especulado em alguns times da Europa e até mesmo no São Paulo, aqui no Brasil. Companheiros de seleção uruguaia, Arrascaeta diz que gostaria de ver o compatriota com a camisa do Flamengo. A gente brinca com os caras, né? Mas sabemos que os caras ainda estão no auge, jogando em grande nível na Europa, né? Mas com certeza, qualquer dois é uma possibilidade de jogar no Mengão. A gente ficaria muito feliz se isso se concretasse. Sabemos que o Cavani agora está finalizando o contrato, então vamos mandar uma mensagem para ele, convidar se quer ser feliz conosco. O último jogo do rubro-negro carioca foi no dia 14 de março, quando venceu a Portuguesa Carioca no Maracanã por 2-1 pelo Campeonato Carioca. Ainda não tem previsão para novos jogos. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Psicólogos atendem profissionais de saúde que atuam na pandemia. Profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento de casos da Covid-19 no Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, na região metropolitana do Rio, estão sendo assistidos pelo Serviço de Psicologia. O projeto Psicovida foi criado para dar apoio e acolhimento a esses profissionais e ajudá-los a lidar com o medo da infecção e da contaminação de familiares. Durante o surto de coronavírus, as 6 psicólogas da unidade estão voltadas aos atendimentos das equipes de saúde, já que as consultas de ambulatório foram suspensas para evitar aglomeração no ambiente hospitalar. O acolhimento é oferecido de forma presencial ou online e também se estende aos familiares dos pacientes que venham a ser diagnosticados com Covid-19 e tenham que ser hospitalizados em isolamento. Todas as enfermarias do hospital têm um cartaz do plantão Psicovida com um telefone para que o profissional possa marcar seu atendimento. Além de questões emocionais e o medo de contaminação, entre os motivos para a procura estão também o estresse do próprio trabalho e a preocupação com o uso correto de EPIs, os equipamentos de proteção individual. A psicóloga Tânia Ventura avalia que é essencial nesse momento reforçar de forma preventiva a condição e o equilíbrio emocional desses profissionais, pois assim eles também vão conseguir prestar um atendimento melhor aos pacientes. Se você tem um profissional que está bem emocionalmente, né, que ele não tenha o medo, né, a angústia de estar ali, poder levar uma infecção para um familiar, né, ele próprio se infectar, se ele conseguir compreender nesse momento que ele está passando, ele tenha um apoio para se sentir mais forte e seguro no atendimento que ele dará a esse paciente, com certeza a relação se torna muito melhor, né, entre ele e o paciente e essa família também, né. Ventura afirma que a ideia do projeto é também ser um canal entre familiares e pacientes que estão isolados. Então a gente também vai tentar fazer essa relação desse paciente que está lá com a família que está ali fora aguardando notícias, né, queira mandar alguma foto para ele nesse lugar que ele está, um bilhetinho que ele possa ter esse contato, né,
de afeto com essa família que está aguardando ele fora do local onde ele está. O Hospital Universitário Antônio Pedro recebeu no início deste mês um reforço de cerca de 200 profissionais de saúde da Prefeitura para auxiliar no combate ao coronavírus. A unidade funciona como um hospital de retaguarda com 53 leitos para dar apoio à rede municipal da cidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Vale Notícias. Panificadora Aurora. Lá você vai encontrar todos os tipos de doces, salgados, refrescos, pão quentinho da hora, com o melhor atendimento da cidade. A Panificadora Aurora tem um ambiente interno, aconchegante e externo para reencontro de famílias e amigos. Venha se deliciar com as delícias da Panificadora Aurora, localizada na rua Bernardo Saião, bairro Centro de Uruará. Telefone 3532-2791. Panificadora Aurora. Futuro é feito de escolhas, de atitudes da nossa geração. Então escolha uma escola que te transforma pela educação. Escola Infantil Pingo de Gente. Matrículas abertas, profissionais altamente qualificados para as turmas de maternal, jardim e alunos do 1º ao 5º ano. Matricule já o seu filho e dê a ele a melhor educação de Uruará. Venha falar conosco. Rua Belém, Vila Brasil, próximo ao Socreca. Ou pelo telefone 939-9179-7095. E aproveite as condições especiais para matrículas. Escola Infantil Pingo de Gente. Educando com amor para educar sempre. Antenados, conscientes, criativos e humanos, e assim a gente transforma o mundo. Vale Notícias. Governo cria grupo de trabalho para coordenar ações de crescimento e desenvolvimento do país. Coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, o grupo terá duração de 90 dias e, ao final deste prazo, deverá apresentar um plano de trabalho contendo propostas de ações estruturantes e estratégicas para a recuperação e retomada do crescimento econômico. Foi publicada nesta terça-feira, dia 14, no Diário Oficial da União, resolução criada pelo governo federal em que instituiu um grupo de trabalho para coordenar ações de recuperação, crescimento e desenvolvimento do país em resposta aos impactos da crise gerada pela pandemia de coronavírus. Coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, o grupo terá duração de 90 dias e, ao final desse prazo, deverá apresentar um plano de trabalho contendo proposta de ações estruturantes e estratégicas para a recuperação e retomada do crescimento econômico. Poderão ser consultados especialistas e representantes de órgãos e entidades públicos e privados para a elaboração das medidas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Governo reconhece estado de calamidade pública em Tocantins. O objetivo do governo estadual é o de apresentar regras gerais para dar celeridade às medidas de combate ao novo vírus. Entre elas, está a autorização para a dispensa de licitações para a compra de bens, serviços e insumos de saúde, de forma a reabilitar o Estado contra a doença. Portaria publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, dia 14, pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconhece o estado de calamidade pública no Tocantins devido à doença causada pelo novo coronavírus Covid-19. Editada pelo governo de Tocantins, o reconhecimento abrange todo o estado, excluindo a capital Palmas, por já ter sido reconhecida por meio de decreto do dia 7 de abril. O objetivo do governo estadual é o de apresentar regras gerais para dar celeridade a medidas de combate ao novo vírus. Entre elas, está a autorização para a dispensa de licitações para a compra de bens, serviços e insumos de saúde, de forma a reabilitar o Estado contra a doença. O decreto autorizou também a convocação de todos os profissionais da saúde vinculados ao Executivo, bem como de prestadores de serviços de saúde para o cumprimento de escalas emergenciais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Receita Federal já regularizou 90 mil CPFs para a concessão do auxílio emergencial em virtude da pandemia de coronavírus. A informação é do presidente Jair Bolsonaro.
Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que o governo federal regularizou mais de 90 mil CPFs para a concessão do auxílio emergencial de R$ 600. O presidente afirmou que o governo segue cumprindo o papel de auxílio à população neste momento de tantas barreiras. Jair Bolsonaro informou também que mais de 2.500.000 benefícios já foram pagos e o trabalho segue o cronograma. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Ampliado prazos para as empresas apresentarem os equipamentos que vão passar por testes para detectar o uso de drogas ilícitas por motoristas. As empresas interessadas em participar devem fornecer os equipamentos gratuitamente para a realização das análises, atendendo às especificações previstas no edital. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 30 dias o prazo para as empresas apresentarem os equipamentos que vão passar por testes para detectar o uso de drogas ilícitas por motoristas. As empresas interessadas em participar devem fornecer os equipamentos gratuitamente para a realização das análises, atendendo às especificações previstas no edital. A partir de uma única testagem de amostra de saliva, os drogômetros vão detectar no ato do teste dos condutores substâncias como anfetamina, cocaína, entre outras especificadas no documento. Os testes serão realizados com total segurança, assim que os riscos de contágio do Covid-19 forem controlados no país. As análises serão feitas em materiais coletados nas rodovias federais, mediante autorização do motorista voluntário, que não será penalizado nesse período de teste. A ação terá um efeito pedagógico para fins de pesquisa. Após esse período, os aparelhos serão regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito e pelo Inmetro. Os que tiverem a sua eficácia comprovada poderão ser utilizados em ações de fiscalização do uso de drogas por parte de motoristas, prevenindo acidentes nas vias brasileiras. Segundo o Código de Trânsito brasileiro, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência configura uma infração gravíssima. O Código estabelece também que a recusa a ser submetida a teste ou outro procedimento que permita certificar a presença de álcool ou outra substância psicoativa também é uma infração gravíssima. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. História hoje. 14 de abril, nascia o artista plástico italiano Alfredo Volpi, em 1896. Nascido na Itália e criado no Brasil, porque veio com os pais com apenas 1 aninho de vida. Volpi se dizia brasileiro. Aos 12 anos, aprendeu muitas atividades de formação profissional, mas foi a pintura que o atraiu. Aos 15 anos, começou a trabalhar com pintura decorativa a óleo em madeira nos grandes casarões paulistas. Ouça como foi a vida do artista Alfredo Volpi nesta história hoje. Nascido na Itália, criado no Brasil, Alfredo Fogebecca Volpi nasceu em 14 de abril de 1896 na cidade de Lucca, na Itália. Chegou em São Paulo com apenas 1 ano e meio. Ainda assim, conservava um forte sotaque italiano, mas se considerava brasileiro de coração. Homem de poucas palavras e muito expressivo nas suas pinturas, passou por diferentes fases e se destacou na segunda fase da arte moderna brasileira, com suas pinturas que vão além das bandeirinhas de São João. Quando os pais vieram da Itália, montaram um empório de queijos e vinhos no bairro do Cambuci, na zona sul paulista. Aos 12 anos, o menino estudou na Escola Profissional Masculina do Brás. A instituição oferecia aulas de marcenaria, serralheria, pintura, mecânica e outras atividades de formação profissional. Com apenas 15 anos, o jovem começou a trabalhar com pintura decorativa a óleo em madeira, nos grandes casarões paulistas. Em 1925, participou de uma exposição coletiva e conseguiu vender um quadro. As primeiras pinturas eram representações de cenas do cotidiano, com uso de cores. Anos depois, em 1935, o pintor passou a visitar outros artistas, como Francisco Rebolo,
em um ateliê no Palacete Santa Helena, na Praça da Sé. Junto com Rebolo, aproveitava as manhãs livres para ir até outros bairros como Canindé, Vila Guilherme e Casa Verde para observar e pintar o que via nas redondezas. Em 1936, conheceu seu grande amor, Benedita da Conceição, a quem ele chamava de Judite. 3 anos depois, quando a moça foi transferida para Itanhaém para fazer um tratamento de saúde, Volpi passou a visitar a cidade e as obras ganharam luz e formas ainda mais simples. Em 1940, trabalhou na azulejaria do pintor e arquiteto Paulo Rossi Ozir. Ainda na década de 40, adotou a técnica de têmpera. O pintor fazia a própria tinta, misturando resina d'água, verniz, ovo e água. Também gostava de acrescentar essência de cravo para amenizar o cheiro da tinta. Em 1943, Volpi saiu da casa dos pais, comprou um lugar para morar e se casou com Judite, com quem viveu por quase 30 anos. Em 1944, visitou Ouro Preto, em Minas Gerais, a convite do então prefeito Juscelino Kubitschek. A pintura sofreu uma nova transformação e ele começou a pintar o que viu apenas de memória. As tão famosas bandeirinhas de festa junina estiveram presentes nas obras do artista na fase concreta do final dos anos 50 e depois foram retomadas na década de 70. As bandeirinhas também marcaram presença na nova capital, no afresco pintado por Alfredo Volpi na igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, em 1958. Mas, em meados da década de 60, a imagem de Maria com o menino Jesus no colo foi raspada. Entre as versões que explicam a destruição da obra está uma reforma ou ainda a intervenção de um padre que não gostava do desenho da santa sem os pés, nem mesmo das bandeirinhas de São João. O artista teve grande reconhecimento em vida e morreu em 1988, aos 92 anos, de problemas cardíacos. História Hoje, produção Beatriz Evaristo. Apresentação Jéssica Gonçalves. Direito de todos. Veja a atuação do Ministério Público Federal. Direito de todos. Um informativo diário do Ministério Público Federal. Olá, eu sou Maressa Omena e hoje é terça-feira, 14 de abril. Começa agora mais uma edição do Direito de Todos com as principais notícias sobre a atuação do Ministério Público Federal. IBAMA realiza operação de combate a garimpo ilegal em terra indígena no Pará, após pedido do Ministério Público. Justiça exige licenciamento ambiental para a atividade do Depósito Central de Munições do Exército. MPF garante recursos para a compra de kits de testes rápidos da Covid-19 em Rondonópolis, no Mato Grosso. Após pedido do Ministério Público Federal, o IBAMA realizou neste fim de semana operação de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Apitereua, no município de São Félix do Xingu, no Pará. Quem traz mais detalhes é Rebeca Haddad. A operação contou com a utilização de helicópteros e de vários agentes do órgão ambiental. Diversos equipamentos e instrumentos usados para a prática de crimes ambientais foram destruídos. O desmatamento ilegal, a criação clandestina de gado e a exploração de garimpos ilegais vem se expandindo com força na região, principalmente em pontos de difícil acesso da Amazônia, o que exige medidas adequadas para conter e desestimular a ação dos criminosos. No início de março, o MPF recomendou ao IBAMA que elaborasse cronograma de atuação voltado para interromper os crimes ambientais ocorridos em áreas protegidas. Por isso, o MPF recomendou ao IBAMA que não deviam ser nomeados fiéis depositários para os equipamentos e que, em caso de impossibilidade de apreensão e transporte, as máquinas e objetos fossem destruídas para acabar com as ações criminosas. O MPF também recomendou ao IBAMA que os resultados das ações fiscalizatórias devem ser informados à Procuradoria da República em Redenção, com o encaminhamento das autuações e relatórios de fiscalização. De Brasília, Rebeca Haddad. E a Justiça determinou que o Exército Brasileiro obtenha licença ambiental do IBAMA para o funcionamento do Depósito Central de Munições, localizado em Paracambi, no Rio de Janeiro. A decisão foi expedida em ação civil do Ministério Público Federal, que exigiu o documento, uma vez que o descarte de munição e explosivos pelo depósito revelou impactos ao meio ambiente.
O Exército argumentou que a atividade não precisaria de licenciamento ambiental, por se tratar de preparo ou emprego das Forças Armadas. No entanto, a Justiça concordou com o MPF e decidiu que a atividade de descarte de munições não está relacionada à logística e mobilização militares, sendo necessário o cumprimento da legislação ambiental, com foco na proteção do meio ambiente. A Prefeitura Municipal de Rondonópolis, município localizado a 200 quilômetros da capital mato-grossense, Cuiabá, receberá aproximadamente R$90 mil para aquisição de kits de testes rápidos da Covid-19. Quem conta mais detalhes é Luiz Antônio Silva. Os recursos foram destinados pelo Ministério Público Federal por meio da Procuradoria da República naquele município e estavam disponíveis em conta judicial depositária dos valores oriundos de transações penais, suspensão condicionais do processo, prestações pecuniárias e acordos de não persecução penal. Conforme informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, até a data de hoje, Rondonópolis é a segunda cidade do estado em número de casos confirmados da Covid-19. São 19 pessoas infectadas, perdendo apenas para Cuiabá, que tem 64 casos registrados. A decisão da Justiça Federal levou em consideração também o fato de que os exames têm sido realizados em laboratórios e leva-se até 17 dias para conhecer o resultado, o que retarda o tempo de ação para a prevenção da expansão da pandemia. Uma conta judicial será aberta e nela depositado o valor para que seja iniciado o processo de aquisição dos equipamentos e medicamentos solicitados. A partir de então, a Prefeitura de Rondonópolis deverá prestar contas de todos os procedimentos de aquisição dos produtos adquiridos, desde a pesquisa, a apresentação, recebimento, atesto da nota fiscal e entrega do produto. Somente após a comprovação de todos esses passos e a indicação da conta bancária do fornecedor é que será realizada a transferência judicial. Além disso, a cada 30 dias, durante o prazo de 6 meses, a Prefeitura deverá apresentar ao MPF informações quanto ao número de atendimentos realizados, no escopo do projeto apresentado para a prevenção e combate à pandemia. De Brasília, Luiz Antônio Silva. E o programa de hoje vai ficando por aqui. O Direito de Todos tem trabalhos técnicos de Rodrigo Barbosa e de José Farias, além da produção de Rebeca Haddad. Para escutar outras edições do Direito de Todos ou conhecer o trabalho do Ministério Público Federal, é só acessar mpf.mp.br e também acompanhar nossos perfis no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Se tiver dúvidas, críticas, sugestões, é só enviar um e-mail para a gente pelo pgr-radio@mpf.mp.br. O Direito de Todos termina aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Até lá! Direito de Todos. Uma produção da Secretaria de Comunicação do Ministério Público Federal. E esse foi o Vale Notícias desta segunda-feira, na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo, Célio Birro. Direção de programação, Vilmar de Souza. Repórter freelancer, Marinaldo Santana. Apoio jornalístico, Cirineu Santos. Fonte de conteúdo, Agência do Rádio Mais, Agência Rádio Web, Agência Pará de Notícias e EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook. Vale Rádio Web. Curta e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android ou tem Smart TV, ouça a rádio pela página valeradioweb.online ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.